O primeiro desafio é perguntar para os irmãos: qual o texto que o pastor falou pela manhã? Esse é o primeiro desafio. 6. Lembramos? 6. Lembramos do texto? Ah, meus irmãos, que bênção. Bom, é o mesmo texto. É o mesmo texto, né? Numa abordagem totalmente diferente. E eu quero, nesse texto de Mateus capítulo 6, eu quero destacar do versículo 9, Mateus 6, do versículo 9 até o versículo 13. Mateus 6, de 9 a 13 agora. E eu quero chamar a atenção dos irmãos para uma palavra impressionante que tem aí, que diz assim: o teu reino. O teu reino. Vamos lá? Portanto, vós orareis assim, versículo 9: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Versículo 3, até aí. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para a expressão teu reino. Teu reino. E o tema que eu quero trabalhar com os irmãos é os interesses do reino. Os interesses do reino. Como é que é este assunto? O que quer dizer isso? Vamos lá. Hoje nós vamos passear bastante pela Bíblia. Eu tenho os textos separados, então à medida que os irmãos puderem, acelere aí quando eu falar, para os irmãos me acompanharem, por favor, tá? Quando Jesus ensinou aos seus discípulos a oração do Pai Nosso, revelou quais eram seus principais interesses. Disse ele: venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Além disso, ele se preocupava também em honrar o Pai, já que ao ressaltar o motivo de todas as nossas orações, ele diz: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Para sempre. O Senhor Deus está falando para nós dos interesses de um reino eterno. Um cristão, um filho de Deus, a pessoa que nasce de novo, ela precisa de compreender que existe um reino, que existe algo maior do que aquilo que nós estamos vendo. Nós temos aprendido que estamos aqui de passagem, mas parece que uma hora ou outra nós estamos nos atrapalhando e voltamos para um ponto achando que aqui é a nossa morada. Aqui não é a nossa morada. Jesus veio para estabelecer um reinado diferente do que nós pensamos. Não é neste mundo. Nós, os cristãos, somos súditos desse reino do qual Cristo é rei. Então, quais as expectativas que ele tem a nosso respeito? O que ele está esperando de cada um de nós? Qual a expectativa do Senhor em relação aos seus súditos, que somos nós? A resposta dessa pergunta, ela encontra-se nos ensinamentos de Jesus contido nos Evangelhos. E eu quero tirar uma primeira lição aqui para o nosso aprendizado. Primeiro, ter compromisso com o rei e com o reino. Eu tenho que pensar de ter um relacionamento afinadíssimo com o rei, que é o Senhor, e ter um compromisso afinadíssimo com o seu reino. Nós vemos isso em duas curtas parábolas
que Jesus narrou em Mateus 13, eu quero ser bem rápido, Mateus 13, se você puder me acompanhar, 44, 45, 46, veja o que diz lá: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vende tudo que tem e compra aquele campo. 45, o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. Versículo 46, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. A palavra-chave em ambas é vendeu. Aqueles que acharam o tesouro escondido e a pérola de grande valor, venderam tudo. E esta atitude, ela simboliza sacrifício, sofrimento e uma entrega pessoal plena a Deus. Se quisermos ser filhos e bons filhos do reino, nós temos que nos dispor a consagrar tudo que temos ao reino e depois assumir as consequências de ser um seguidor do reino. Nós temos uma passagem bíblica que nos ajuda muito a compreender isso que eu estou falando, no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 57 até o versículo 62. Veja o que diz esse texto: indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu. Versículo 60: deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino dos céus. A primeira lição, meus irmãos, que eu quero destacar para nós neste momento é ter compromisso com o rei e com o seu reino, os interesses do reino. É sobre esse tema que nós estamos falando. A segunda lição: reconhecer a Jesus como o seu rei, dizer em alta voz e bom som: Jesus é o meu rei. Ah, meus irmãos, como gostaria, eu tenho desejo de ver uma multidão, um grupo de jovens e adolescentes dizendo isso, porque eu não tenho visto a nossa juventude, não tenho visto até muitos adultos, eu tenho visto pessoas de meia idade para frente, sim, dizendo que Jesus é o meu Salvador, o Senhor, mas eu estou tendo dificuldade de ver adolescentes e jovens falando sobre isso. Reconhecer a Jesus como seu rei. Cristo afirmou que nós temos que confessá-lo diante dos homens, mesmo que com isso corramos o risco de perder a vida. Mesmo que corramos o risco, nós não devemos ter medo de morrer. Aliás, morrer para um cristão verdadeiro é motivo de festa, é motivo de alegria. Se você, por acaso a gente não se ver mais essa semana, você ou eu, a gente partir, louvado seja Deus. Nós tivemos o último encontro adorando a Deus, servindo a Deus juntos. Glórias ao Senhor.
O texto que eu quero partilhar com os irmãos no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 32 a 36. Mateus 10, 32 a 36. Eu quero oferecer para os irmãos a base bíblica do que eu estou falando. Diz assim: portanto, prestem atenção, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Versículo 34: não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. 35: porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim, 36, os inimigos do homem serão os seus familiares. Meus irmãos, este texto é um texto vivo, claro, forte, presente, atual. É o jornal do dia. Qual mãe que está em total paz com o filho? Qual pai que está em total paz? Enfim, quantas manchetes têm saído nos últimos dias aí deste isolamento nas casas? Quantos problemas conjugais, casos de assassinatos, homens que mataram mulheres agora, neste período, não sei se vocês sabem disso, mas é neste período. Irmãos, a palavra de Deus, ela se cumpre. Temos que reconhecer Jesus como Rei. Aliás, há uma palavra que chama testemunha na Bíblia, que significa mártir, quer dizer, a pessoa que sofre de qualquer maneira pelo Senhor. Nós temos na Bíblia um homem que nós classificamos como o primeiro mártir cristão, que foi Estevão, que morreu apedrejado porque estava falando de Jesus. Hoje, será que nós encontramos alguém aí, algum Estevão por aí? Irmãos, está raro, muito raro, porque o medo, a luta, a dificuldade, a cumplicidade com o mundo ficou terrível. Parece que o texto que diz que o mundo jaz no maligno, para muitos cristãos não existe mais, e a Bíblia continua sendo a mesma: o mundo jaz no maligno. Você vai decidir se você vai ouvir os conselhos de Deus ou vai ouvir os conselhos do mundo, Este reconhecimento de Jesus como Rei tem de ser levado ao mundo todo, como o Senhor ordena na grande comissão. Aliás, antigamente, quando falava grande comissão, todas as pessoas já sabiam qual era o texto. Todos sabiam. Quando falava, você conhece o texto da grande comissão? Todos sabiam. Hoje não, a maioria não sabe. Eu tenho conversado com muitas pessoas e a maioria não sabe. O texto é Mateus 28, 18, 19 e 20. É o texto da grande comissão. Mas eu quero ler ainda, antes de ler esse texto, eu quero ler Marcos 16, 15, que diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Irmãos, uma característica de alguém que reconhece Jesus como Rei é que ele é um pregador do evangelho. Ele pode não levar o título de pastor, ele pode não levar o título de missionário, ele pode não levar os outros títulos que se tem, mas ele é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e ele prega a palavra de Deus constantemente. Marcos 16, 15 é para todos. Mateus 28, 19 e 20 diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, versículo 19, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Nós encontramos, irmãos, essas palavras que edificam as nossas vidas, e é preciso que proclamemos, você e eu,
nós precisamos proclamar a soberania de Jesus a todas as nações, para que o seu reino eterno venha até nós. A Bíblia diz em Mateus 24:14, eu estou lendo, se vocês quiserem acompanhar, será ótimo. Mateus 24:14 diz: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Note que novamente Mateus 24:14 fala do evangelho do reino, o evangelho do reino. Então, irmãos, quando nós falarmos de Jesus, quando nós falarmos de igreja, nós estamos falando de morte, nós estamos falando de uma nova vida, nós estamos falando da vida eterna, nós estamos falando de algo que nós não conseguimos enxergar agora com os olhos naturais, é algo depois, mas nós cremos que ele está aqui agora. O evangelho chegou até nós, o reino já chegou. É chegado o reino de Deus. Lembra que João Batista apareceu falando assim? É chegado o reino de Deus. Quando Jesus chegou, chegou o reino de Deus para nós. Portanto, a divulgação do evangelho, anunciar o evangelho, falar do evangelho, deve ser a principal preocupação de cada discípulo, de cada seguidor de Jesus. É a prioridade máxima. A igreja precisa de enxergar isso. Nós temos que falar, viver, compartilhar. Essa deve ser a nossa conversa, dia após dia, situação após situação. Meus irmãos, se for o caso, não falar uma palavra acerca de uma necessidade nossa, porque a Bíblia diz, o Senhor Jesus diz, que Ele conhece as nossas necessidades. E a Bíblia diz bem claro assim: o meu Deus, segundo toda a sua riqueza, Ele estará atendendo às suas necessidades. Deus, Ele estará suprindo todas as nossas necessidades, as minhas necessidades e as tuas necessidades. Se assim não for, estaremos vivendo em contradição com a nossa confissão de fé. O verdadeiro discípulo de Cristo tem de procurar viver na prática a grande comissão, fazer discípulos, onde quer que esteja, seja qual for sua posição na sociedade. Eu louvo a Deus, irmãos, eu glorifico a Deus, porque Deus me deu a alegria de trabalhar numa empresa durante 26 anos, e os meus 10 primeiros anos foram anos de testes. Depois apareceu do 11º ano em diante, foi quando eu comecei a ser promovido e passei a um cargo de liderança, gerenciando pessoas, cuidando de trabalho, etc, etc. E sempre os meus superiores souberam que eu era um seguidor de Cristo e que o meu compromisso era com Cristo, e mesmo que eu tivesse que sacrificar o meu trabalho, a minha sobrevivência, eu jamais negaria o nome do Senhor, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Seja louvado, Deus seja louvado. Uma terceira lição aqui, eu falei que a primeira lição é ter compromisso com o rei e com o reino. Uma segunda lição é reconhecer a Jesus como seu rei. E uma terceira lição, fundamental, básica, forte, importante e terrível, é combater o reino das trevas. Meus irmãos, nós estamos em uma batalha. Gente mole, gente frouxa, não vai aguentar. É uma batalha. Há dois reinos em guerra, o de Cristo e o das trevas. As batalhas sempre travam em duas frentes. Um é os lugares celestiais, onde o arcanjo Miguel comanda um exército, e Satanás e as hostes inimigas. O livro de Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 a 12, diz assim: houve peleja no céu. Apocalipse 12, 7 a 12. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão,
a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Meus irmãos, o demônio, ele está derrotado em nome de Jesus. Nas nossas vidas não há espaço para o diabo. Nas nossas vidas quem reina é o Senhor. Nós temos que crer nisso, nós temos que proclamar isso. O cristão precisa ser um bom soldado e manter-se em guerra o tempo todo. Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, ele usa essas palavras interessantes, capítulo 1, versículo 18, ele diz assim: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo. Primeira carta de Timóteo 1,18: segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate, firmado nelas o bom combate. Meus irmãos, nós estamos em linha de frente, nós temos que enfrentar, portanto temos de viver como se estivéssemos sempre em combate, sempre, ser constantemente leais e obedientes a Jesus Cristo, nosso comandante, nosso chefe, nosso general. Até uma canção, não é isso, meus irmãos, que nós cantamos, né? Aliás, faz tempo que nós não cantamos, né? O nosso general é Cristo, né? Devemos cantar e explicar como é que é isso. Antes de cantar, falar: olha, o nosso general é Cristo, né? Em tempo de guerra, meus irmãos, em tempo de guerra, o que o soldado não pode fazer? Em tempo de guerra, ele não se envolve em negócios desta vida. Diz a palavra, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4, segunda carta de Timóteo, de Paulo a Timóteo, capítulo 2, 3 e 4, assim: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. E diz o verso 4: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Nós temos que ter a compreensão, nós temos que ter a visão. Irmãos, quantas pessoas hoje que estão por aí espalhadas por esse mundo afora, elas estão felizes porque estão podendo ficar em casa. Alguns estão felizes, eles não querem ir para a linha de frente, não querem, são covardes. O nosso Deus se entristece com isso. Qualquer um de nós, se nós tivéssemos uma posição em algum lugar de liderança, de um grupo de soldados, se a gente percebesse que no meio daquele grupo de soldados tivesse alguém que estivesse demonstrando medo, dificuldade, como ele nos irritaria, como ele nos incomodaria. Sabia que um soldado com medo, ele espalha o medo para todo o grupo? Vocês sabiam disso? E ao passo que um soldado corajoso, ele espalha a coragem para todo mundo também? Vocês sabiam que tem as duas ações? E nós temos que investigar dentro de nós quem somos nós. Aqueles que convocam, falam: vamos orar, vamos confiar, vamos crer, Deus é maior. Agora vamos agir certo, não vamos ser incoerentes. Sim, certas coisas nós podemos trabalhar com equilíbrio, mas não podemos argumentar o medo, vamos colocar o medo acima do poder de Deus. Não podemos fazer isso. Os guerreiros têm de empenhar-se em
em combater o inimigo, nunca os próprios companheiros. Dizer àqueles: olha, levante-se, volte a acreditar. Hoje, conversando aqui com uma das pessoas da nossa igreja, ela compartilhou comigo uma situação e eu pude imediatamente ligar para a pessoa, dar uma palavra de estímulo e dizer: olha, levante-se, reage, luta. Uma outra pessoa de longe daqui, do estado da Bahia, dizendo que estava muito mal, né? Eu creio que é parente de um dos nossos irmãos aqui, dizendo que estava muito mal. Imediatamente eu disse para a pessoa: posso ligar para você agora? A pessoa falou: pode. Aí eu liguei para a pessoa, compartilhei para a pessoa. É isso que Deus espera de mim e de você, que a gente reaja, que a gente tenha atitude, mas atitude que fortaleça, que edifique, que alimente, que coloque a pessoa de volta na linha de frente. Não há tempo para acusações, não há tempo para críticas, não há tempo para coisas que venham a nos debilitar. Antes, temos que agir com paciência, suportar uns aos outros, sabendo que assim estamos aumentando as possibilidades de vitória. Precisamos de ir atrás daqueles que estão desanimados. Eu disse isso para alguém hoje também. Olha, em toda a igreja sempre haverá um ou outro que vai estar desanimado. Então é nosso dever de ir lá e falar: levante-se, volte a crer. E usar a autoridade também, né? Não estou falando no caminho da ofensa, mas no caminho da autoridade do Senhor. Nosso grande consolo é saber que o soldado cristão, ele pode ter certeza da vitória, que já foi conquistada por Jesus Cristo no Calvário. Nós já somos, irmãos. Eu sei que tem gente aí orando: Senhor, me dá a vitória. Eu não posso orar assim, porque eu não vou pecar. Eu não posso orar assim. Eu tenho que orar: Senhor, obrigado pela vitória que o Senhor já me deu. Eu não vou orar pedindo uma vitória, eu vou orar agradecendo, porque eu já tenho a vitória. Todos nós que somos salvos, nós já temos a vitória. Nós somos da eternidade. Qualquer luta que nós passarmos nesse mundo, meus irmãos, usando uma expressão até divertida e brincalhona, é café pequeno para nós, como alguém diz por aí, né? Fique tranquilo, passe por isso. Eu me lembro, deixa eu contar para vocês rapidamente aqui. Eu me lembro do dia que eu fui operar os dois olhos. Não sei se eu já compartilhei com os irmãos que eu usava aqueles óculos Brusso, né? A gente fala fundo de garrafa, era 8 graus em cada olho, né? Então quando tirava o óculos, eu não enxergava nada, né? Se tirava o óculos, teve uma ocasião que o óculos quebrou, eu tive que ser levado para fazer outro óculos até o local do exame. Eu tive que ir com alguém, porque eu não enxergava nada, né? E aí houve um dia, o médico falou: mas por que o senhor não faz uma cirurgia assim? O nome da doença era miopia, né? E por que o senhor não faz? Ele falou: o senhor pode fazer, tranquilo, tal. Tranquilo? Né? Que tranquilo, irmãos? Qual cirurgia que é tranquilo, né? Tomar uma injeção é horrível, né? Que história é essa de tranquilo, né? E aí eu arrisquei, fui lá. O médico falou assim: e aí, o senhor vai operar um olho e depois vai voltar para operar o outro? É o que eu sempre recomendo. Eu falei: não, eu vou operar os dois de uma vez só, porque eu não quero mais voltar aqui. Porque se o senhor não conseguir na primeira, eu nunca mais vou voltar, né? Porque o medo é maior, né? O medo. Irmãos, Deus deu a graça. Eu entrei com 8 graus e saí do jeito que vocês estão vendo aqui. Eu uso óculos de vez em quando para dirigir, né? E ainda dirijo até sem óculos, né? Pertinho assim eu enxergo tudo, né? Até uma certa distância assim eu enxergo bem. Depois tem que pôr um óculos assim, mas é um óculos fraquinho, não é mais aquele, entende? O meu normal é andar sem óculos, tá certo? Deus, Ele surpreende. Deus coloca-nos numa posição em que a gente vai e de repente agora eu estou contando aqui, já passou, né? Agora, isso aconteceu no ano de 2000, né? Então, imagine como eu estava indo para fazer essa cirurgia. Vocês imaginam, né? Então, tudo que vocês imaginarem de medo, pavor, era um quadro que eu estava lá, né? Foi um irmão da fé que foi comigo, né? Eu acho que tinha hora que ele me segurava, porque eu estava trêmulo, né? Com medo, né? Mas o consolo que nós temos hoje, mais do que nunca, é que nós somos pessoas que já possuímos a vitória em Cristo. A nossa luta, na verdade, ela consiste numa coisa tremenda, gloriosa. A nossa luta, ela consiste
consiste de uma operação limpeza de uma ocupação da terra. A nossa luta hoje é uma luta de operação limpeza. É nosso dever fazer uma limpeza de ocupação da terra. Nós temos que avançar no nome do Senhor para vencer e seguir de vitória em vitória. Nós temos a operação limpeza, é a proclamação do Evangelho. Jesus te ama, Jesus quer salvar você agora. E cuidado, irmãos, com expressões do amanhã. Amanhã não pertence a nós, viu? Cuidado. Eu não sei se eu já contei aqui, mas já contei em algumas igrejas que eu preguei, de um determinado pastor, que em uma ocasião estava pregando e acabou de pregar e despediu o povo e falou: vão para casa e pense acerca do que eu preguei. E naquela, se não me falha a memória, foi em Chicago que isso aconteceu. E naquela noite em Chicago, houve um grande incêndio. E muitas pessoas que estavam na igreja e que ouviram ele pregar, morreram queimadas. Então não é para ninguém sair e para pensar depois, não. É para tomar decisão agora, aqui, nesse momento. É para você me ouvir e já tomar a decisão. Estou entregando a minha vida para Jesus. Estou declarando Jesus como meu rei. E vou falar de Jesus agora, mais do que nunca. Vou falar de Jesus para meus amigos, para meus vizinhos. E não importa se alguns se afastarem de mim. Não importa. Alguém vai se afastar de você, viu? A tua família vai se afastar. Alguém vai te evitar. Você sabe disso. Meus irmãos, o que faremos então? Eu estou concluindo, viu? O que faremos então? Na chamada da grande comissão, o Senhor lança um desafio para nós. O desafio que Ele lança para nós é que nós devemos ir a todas as nações. Ir a todas as nações. Marcos 16,15 vai dizer para ir para toda criatura. Pregar o Evangelho a toda criatura. Se você encontrar com qualquer pessoa, rico, pobre, doutor, não importa, pregue o Evangelho para esta pessoa. Pregue o Evangelho para esta pessoa. Cumpra o seu papel. Pare de ser covarde nesse aspecto. Seja uma pessoa que demonstra de fato que você tem interesse no reino. Os interesses do reino de Deus. Para que tenhamos o propósito de entronizar, né? Foi dita essa expressão aqui numa das canções, de entronizar Jesus como rei e estabelecer o reino messiânico. Precisamos de um forte senso da pregação do Evangelho. Repito Mateus 24,14: e será pregado este Evangelho do reino por todo o mundo, para a testemunha de todas as nações. Então virá o fim. Pregar o Evangelho é interesse do reino. Diante disso, nós, os cristãos, a igreja, nestes dias finais, precisamos tomar uma atitude séria. Precisamos decidir a fazer somente